Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos para mais um simulado sobre educação infantil. A afetividade figura em documentos governamentais e na literatura que trata das questões que envolvem a construção de valores éticos e o desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis na relação professor-aluno. Com relação à dimensão afetiva, assinale a afirmativa improcedente. Letra A afetividade interfere diretamente na produção do trabalho em sala de aula? Certamente que sim. A afetividade influencia a dinâmica da sala de aula, então, correto. No caso, nós estamos pedindo a afirmativa improcedente. B. O professor deve estimular a disponibilidade emocional dos alunos para a aprendizagem, fator essencial para que haja uma interação cooperativa. Também mais uma afirmativa correta, porque a emoção dos alunos impacta na cooperação. Letra C. A dimensão afetiva deve integrar o processo de construção de valores e atitudes, considerando que o professor deve tratar a dimensão cognitiva como a mais importante em sala de aula. Aqui nós temos uma opção incorreta, porque a dimensão afetiva é relevante junto à cognitiva, certo? Então aqui nós temos uma opção incoerente, improcedente, a respeito aí da dimensão afetiva. Letra D. A convivência em grupo depende da dimensão afetiva e deve ser tratada em sala de aula ou em sala, com o objetivo de que os alunos alcancem um domínio progressivo de procedimentos, valores, normas e atitudes. Sim, relações afetivas contribuem para normas e valores. Apesar de contemplada pelos documentos oficiais e pela literatura específica, para muitos autores a afetividade não tem sido suficientemente contemplada como objeto de atenção nos cursos de formação de professores. Também correto, porque algumas formações negligenciam a afetividade. Então, de fato, isso daqui é coerente. A opção a ser marcada, letra C. Como prática estritamente humana, jamais pude entender a educação como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma experiência que faltasse rigor, em que se gera a necessária disciplina intelectual. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à prática educativa. Muito bem, então assinale a alternativa correta quanto à concepção do autor no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem. Temos aí como letra A: o autor não valoriza a afetividade no processo educativo. O autor indica a rigidez de conteúdo como caminho de melhor aproveitamento na relação ensino-aprendizagem. Na verdade, não é isso. O autor explica que falta rigor na prática educativa. Também não. O autor explica que os sentimentos e emoções devem ser reprimidos. Também não. Letra E: o autor defende a ideia da afetividade nos ambientes educativos como espaços de manifestação de sentimentos, emoções, desejos e sonhos. Muito bem, então no caso aqui nós temos como opção, a ser marcado a letra E, porque no contexto educativo Paulo Freire apoia a expressão de sentimentos e emoções, enfatizando a importância da afetividade para um aprendizado significativo. Então, sim, a opção aqui a ser marcada letra E. Vallon, na obra A Evolução Psicológica da Criança, faz uma interessante incursão no universo entre a afetividade, a ação motora e inteligência ao afirmar que as influências afetivas que rodeiam a criança desde o berço não podem deixar de exercer uma ação determinante na sua evolução mental. Não porque originem completamente as suas atitudes e as suas maneiras de sentir, mas pelo contrário, precisamente porque se dirigem à medida que eles vão despertando aos automatismos que o desenvolvimento espontâneo das estruturas nervosas mantém em potência e, por seu intermédio, as reações íntimas e fundamentais. Assim se mistura o social com o orgânico. Nesse sentido, é correto afirmar que para este pensador, o ou a Vamos lá. Primeiro, a afetividade é central na construção do conhecimento da pessoa, que é indissociável da ação motora e inteligência. Só lembrando que nós estamos falando de Vallon, então sim, no caso aqui a afetividade é central na construção do conhecimento da pessoa e indissociável da ação motora e inteligência. Então temos uma afirmativa correta, coerente aí com esse autor, Ser humano é organicamente social. Isso porque está nessa força da emotividade humana
de em seu caráter contagioso e epidêmico, as condições para que seja mediada pela cultura, interpretada pelo adulto e promotora a partir de então do desenvolvimento cognitivo da criança. Sim, a expressão emocional é fundamentalmente social, pois precede e supera os recursos cognitivos. Mais uma opção correta. Quarta, ato de inteligência no ser humano garante desde o início a função de expressão da afetividade, por meio dos gestos, expressões faciais e agitação corporal. Nessa afirmativa, quando coloco que o ato de inteligência no ser humano garante desde o início a função de expressão da afetividade, né? Não é uma afirmativa que está dentro do contexto aqui que foi colocado, certo? Você fizer uma leitura, vai perceber que isso está incoerente aí, difere, né, do que foi colocado aí dentro do contexto. Então é correto que se afirma apenas temos 1, 2 e 3. São as afirmativas corretas, então a opção a ser marcada, letra D. Letra D é a opção a ser marcada. As emoções podem ser espalhadas, pois quando vemos alguém chorar, por exemplo, nossas células refletem a expressão do sentimento que pode estar por trás das lágrimas e trazem de volta a lembrança de momentos que já vivenciamos. Essa capacidade é uma das chaves para decifrar o comportamento e a socialização do ser humano. Essas células também refletem uma série de elementos da comunicação não verbal, como por exemplo, pequenas mudanças na face e no tom de voz nos ajudam a compreender o que o outro está pensando ou sentindo. Então, vamos lá. Essa capacidade é chamada de letra A, simpatia, B, entedia, C, anemia, D, empatia. Rindo, né, porque é uma questão muito fácil. Lógico que aqui, né, nós sabemos que isso é empatia, certo? Que é a capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa, né? Então, isso inclui a capacidade de espalhar emoções, como foi colocado na questão, né, e compreender a perspectiva do outro, certo? Então, é o que nós chamamos de empatia. Uma questão bem simples, bem fácil. Assinale a alternativa incorreta. A prática da educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as seguintes capacidades. Então vamos lá. Desenvolver uma imagem positiva de si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações. B. Descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar. C. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, solapando sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. D. Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. Letra E. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. Muito bem, então, entre as alternativas, que no caso nós queremos a alternativa incorreta, então a alternativa aqui errada é letra C, quando coloca estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, solapando, ou seja, escondendo, minando, né, sua autoestima. Não, isso não é o que deve acontecer na educação infantil, né? Então, a opção a ser marcada letra C é improcedente, ou seja, vamos lá, mais uma afirmativa incorreta que nós queremos. É improcedente afirmar quanto ao relacionamento ideal com a criança. Letra A, a criança é sempre ouvida. B, sempre procuramos saber o motivo da tristeza ou do choro das crianças. C, saudamos e nos despedimos sempre exclusivamente e coletivamente das crianças para não particularizarmos o afeto. D. Conversamos e somos carinhosos com as crianças no momento da troca de fraldas e do banho. Comemoramos os aniversários de nossas crianças. Então, vamos lá. Quando eu coloco aqui na letra C, quando diz que saudamos e nos despedimos sempre, exclusivamente, coletivamente, ou seja, de forma coletiva, é uma
uma afirmativa incoerente a respeito da educação infantil, porque na prática pedagógica é importante reconhecer e respeitar a individualidade da criança, demonstrando afeto de forma genuína e personalizada. Então, a opção a ser marcada, letra C. É incoerente, ou seja, é incorreto afirmar tendo em vista as relações entre crianças. Então, a letra A, devemos enfatizar as interações entre as crianças e seus parceiros, pois elas permitem à criança desenvolver formas menos complexas de agir, de conhecer e simbolizar o mundo, de se relacionar com as pessoas e de perceber as suas próprias necessidades. Então já encontramos aqui algo que chama a atenção, porque quando coloca devemos enfatizar as interações entre as crianças e seus parceiros, pois elas permitem à criança desenvolver formas o quê? Não é menos complexo de agir, mas sim mais complexo de agir, tá certo? Isso porque a interação com os outros, especialmente com os pares, promove um ambiente onde a criança pode experimentar diferentes perspectivas, negociar significados e construir conhecimentos de maneira mais sofisticada. Então temos aí uma afirmativa incorreta, né? Ou seja, uma afirmativa já incorreta aí sobre as relações entre crianças. B. A formação real do sujeito exige convivência coletiva e a experiência de trocas e discussões em comum. C. Cooperar é trocar e construir novos saberes junto com os outros, permitindo o exercício da descentralização e da reciprocidade, coordenando pontos de vista. Deve-se estimular a colaboração entre pares de iguais e chegando a soluções em comum e a um novo entendimento. O ato educativo deve se direcionar para a formação de grupos fortalecidos em relações de companheirismo no projeto comprometido com a construção e reinvenção do conhecimento. Muito bem, então temos de fato a opção ser marcada letra A, é o que está incorreto aí, né, de acordo com as relações entre crianças. A agressividade pode se transformar em hostilidade quando a criança não se sente bem consigo mesma e demonstra esse comportamento machucando outras pessoas ou a si mesma. Esses atos são um pedido de socorro para que as outras pessoas possam ajudá-las a converter em bons seus sentimentos ruins. Então vamos lá, o comportamento da criança apresentado nessa fase tem um potencial para que na creche seja desenvolvido na criança o seu aspecto, letra A, estético, físico, ético, afetivo, corporal. No caso, é o seu aspecto afetivo. Então a opção a ser marcada, letra D. O professor que estiver atento às manifestações das crianças, nutrir situações emocionais que propiciem o equilíbrio na sala de aula, ao elogiar, respeitar, demonstrar interesse pela vida da criança, estará fomentando qual aspecto importante para a aprendizagem? Letra A, autonomia. B, afetividade. C, proatividade. D, criticidade. Letra F, reflexão. No caso, estamos falando de afetividade. Ao nutrir situações emocionais que propiciem, né, como foi colocado aqui, propicia o equilíbrio na sala de aula, ao elogiar, respeitar ou demonstrar interesse pela vida da criança, está sendo apresentado ali o aspecto da afetividade. Então, a opção a ser marcada, letra B. Compreende-se por autoritarismo o ato de exercer nossa autoridade sem considerar as necessidades e os interesses da criança. A permissividade se refere a permitir que a criança atue de maneira irresponsável e sem respeito, sem colocar limites ou consequências em seus atos. O limite auxilia na estruturação de habilidades importantes, tais como, letra A, organização do seu pensamento e facilidade na compreensão de regras sociais. B, interpretação de posturas adequadas. C, senso de coletividade e responsabilidade emocional diante do outro. D, responsabilidade sobre os atos sociais. E, respeito ao corpo e ao emocional dos seus pares. Então, ao analisar esses itens, você vai perceber que a opção correta é a letra A. Por quê? Porque estabelecer limites auxilia na organização, né? Auxilia na organização do seu pensamento e facilidade na compreensão de regras sociais. Isso quer dizer o quê? Que
limites claros e consistentes ajudam as crianças a entender o que é esperado dela e a desenvolver habilidades de autorregulação e respeito pelas normas e expectativas sociais. Então, a opção a ser marcada, letra A. Bom, chegamos ao fim de mais um simulado. Como você se saiu? Achou fácil? Achou difícil? Quantas questões acertou? Bom, estarei deixando abaixo do vídeo alguns links para aprofundamento. Desejo para você bons estudos e até a próxima.